de novo, eu te perguntei para você que você depois me respondesse. O que aconteceu, o que fizeram com o seu pai? Isso para mim é importante. E você pode depois, mas antes tem uma coisa. Tem um outro ponto aqui que vale a pena a gente botar. Como é que tu espera, nessa coalizão com Flávio Bolsonaro... No primeiro turno, que fique claro, meu, nosso partido tem um pré-candidato dos bons e que, de novo, a política é uma montanha-russa. É como as nuvens. Você olha, tá de um jeito, daqui a pouco tá de outro. E o Zema tem, obviamente, muito valor. E se for a decisão dele e do partido ir até o final, eu tenho certeza que haverá uma conjunção de propósito no segundo turno para tirar o PT. Ou não vai ter? Ou você não pretende fazer parte disso? Espero que tenha. Desde que não sejam corruptos. Eu não apoio corrupto. Somos dois, mas... Não importa se é de direita, eu não apoio corrupto. Para ser um corrupto, confesso, há de ser condenado, trânsito em julgado como... Ah, sim. Com certeza. Você pode ser vítima de uma injustiça a qualquer momento. Com certeza. E a gente sabe de processo, a gente vive no país do direito freestyle. Com certeza. Onde o que vige hoje é o direito freestyle. Eu tenho pena, como eu fui um deles, de alunos que entraram em curso de direito 5 anos ali ralando para entender todas as minúcias dos códigos, para saber que o que realmente vale é os conchavos ou preferência do juiz de ocasião. É isso aí. E dane-se. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Sim. Então todo mundo vai se usando desse tipo de subterfúgio, né? De todo tipo de acobertamento, de blindagens. Muita gente diz, né, que os verdadeiros freios e contrapesos do Brasil são os rabos presos de uns com os outros. No momento onde, cara, de novo, a gente dá rebobina a fita aqui e analisa friamente, eu peço para as pessoas me cobrarem, me fiscalizarem. Eu não quero adulação, eu não quero apoio acrítico, eu quero realmente eu quero ser alguém que possa dar o próprio exemplo e mostrar que não precisa ser assim no estado mais corrupto e desmoralizado do Brasil. O que o Flávio Bolsonaro fez de positivo pelo estado do Rio de Janeiro? Você tem que perguntar para ele, mas você está vindo a governo, você tem que saber. O que ele fez, de novo, isso é uma coisa que tem que fazer para ele, lógico. Mas você, de novo, você esperar de mim, eu não vou cair nessa, ser um advogado, ou pelo menos um defensor apaixonado da atuação dele enquanto senador, eu não estou aqui nessa posição, não tenho mandato para isso. Agora, o que eu posso te afirmar é que hoje ele é o representante do campo majoritário antipetista e, de alguma maneira, aquele sonho possível de 2018... Tu é um cara honesto. Eu te perguntei sobre coerência. Tô te falando calma aí. Tu é um cara honesto, eu te falei sobre coerência. Tu tá recebendo o apoio de um cara que acabou de colocar como pré-candidato um cara que foi preso, o outro que tá inelegível, que foi investigado, e você denunciou isso também, à época de rachadinha. E aí eu queria entender o que fizeram com o teu pai. O que fizeram com Tu não acha que... Eu queria entender, eu queria te perguntar, porque brigaram, né? Não falta coerência? Você pode repetir isso? Ué, acabei de ser de tudo. Coerência não é, como eu disse, não porque é você não ficar aceitaria. Congelado no tempo. Coerência é você aceitaria apoio do garotinho? De novo, irmão, eu não vou engajar aqui em cenários que simplesmente não tem perspectiva de acontecer nesse momento. Flávio tem. Você acabou de falar, não sim ou não? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. A ver. Mas é por isso que eu já estou te perguntando. Você está se antecipando a uma situação que não está posta. Agora, o que eu posso te afirmar sem medo de errar é que eu sei exatamente o que eu e por tabela meu pai que a gente tá na merda? Em 2018. Tu sabe por que esse Brasil tá nessa merda? Fala aí. Porque as pessoas não têm coragem de levantar a voz e falar: eu quero decência nessa... Eu quero decência nessa... É simples assim. Eu quero decência nessa... Eu não aceito. A gente está sendo obrigado a votar em pessoas apesar de... Olha que apesar de... Aí o cara aparece, por isso o candidato. Que eu tô botando minha cara não, aqui. Aí é o candidato. Por isso que eu tô botando minha cara. O candidato aparece. Eu vou dar 70 milhões de telefone celular para as mulheres do Brasil. Quem falou isso? Flávio Bolsonaro. Um vídeo hoje. Hoje ou ontem, sei lá quando é que foi essa... 70 milhões de telefones para as mulheres do Brasil. Não, estamos falando com as companhias de telefone? Tá todo mundo, olha que coisa boa. Não, 300 reais. Peraí. 300 reais no telefone. 300, telefone de merda. 300 reais. Dá 21 bilhões. 21 bi. 21 bi. Vai dar telefone pra todo mundo. Daqui a pouco dá picanha. Não, dá picanha logo. A primeira parte da picanha. Fica lindo, o povo adora.
populismo de merda. Aí vai dar Bolsa Família pra quem trabalha. Vamos tirar dinheiro da onde? A gente tá tendo que votar apesar de... Eu não tenho medo de falar... Ah, o pessoal... Ai, você é contra o Flávio. Eu não sou contra ninguém. Eu quero tirar o Lula. Mas com um candidato que promete ilusão, eu vou mentir pro povo? E eu não receberia apoio. Eu não aceitaria. Eu tô falando por mim. Eu falo por mim. Porque a mesma medida que eu uso pro Eduardo Paes, eu tenho que usar pra ele e pra qualquer candidato. Você tá me falando, eu não tenho rabo preso, eu sou honesto. Eu acredito em você. Eu, por exemplo, de olhos fechados, eu apoiaria a tua campanha. Faz bem, como eu espero que a maioria o faça. Sem problema nenhum. E sabe por quê? Apoiar... Eu não tenho compromisso com injustiça. Podem falar o que quiser. Há alguma condenação sobre o Flávio Bolsonaro? Não. Mas há alguma atitude virtuosa? Não. E a gente está tendo que votar apesar de... mas é contra o Lula. Pois é. Por que está sendo... Tem muita representatividade. Eu vi aquela coalizão que, querendo ou não, Sextardo, você tem total direito de não estar entusiasmado, de você não estar engajado. É porque se coloca um candidato de merda, nós já perdemos. Ué, esse é o meu problema. E aí, não, pode ser não. 4 nomes no STF. Eu acabei de falar com uma doutora sobre o 8 de janeiro. Você acabou de colocar algo que, pra mim, acho que acaba qualquer conversa. Se a gente for aos poucos, você vai cedendo o teu idealismo. Você vai cedendo o teu idealismo para ser mais pragmático e tentar focar no que importa. Talvez tenha ou não tenha, me corrija se eu estiver errado, algo mais importante do que botar algum presidente de direita que fuja desse consórcio PT e STF para que ele possa fazer essas 4 indicações ao Supremo Tribunal Federal. Por isso eu falei que se o Flávio chegar no segundo turno, eu vou fazer apoio a ele. Então você acabou... Toda a forma veemente e contundente, você tem tentado me cobrar coerência. Quando você também me mandou uma mensagem elogiando a minha coerência, isso. Mas eu vou completar minha fala. Não, completa. Deixa eu completar minha fala para não ficar... completar a minha... Não. Eu falei antes, peraí. Você de vez eu em quando... apoio o Flávio. Isso faz de você um cidadão pior? Não, peraí. Deixa eu concluir para tu entender, senão vai ficar no ar. Bora. Se o Flávio for pro segundo turno, apoio o Flávio. Se fizer falar merda e prometer merda, eu não apoio. Eu não apoio mentiroso. Não apoio. Eu apoio se ele for íntegro. Se ele fizer uma campanha decente. Pois é. Prometer 70 milhões de telefone celular. Que mentirosa é essa? A gente fala do Lula que prometeu picanha. Eu não vou falar de uma merda de uma fala dessa? Isso não é meu candidato. Mas vamos lá pra votar no Lula, tirar o Lula. Pois é. É desgraça contra desgraçado. Qual que é a minha segurança que ele vai botar nome no STF decente, abraçando o Centrão pela campanha dele? Qual que é a minha garantia? Se ele estava apoiando o Canela, que ele vai botar um nome decente no STF? Boa pergunta. 6 por meia dúzia? É merda. A p*** do nosso problema do Brasil. Mas você acabou de dizer que está disposto em mantendo todas as condições atuais. Hoje? Por mais hoje. Hoje para o segundo turno. Seguindo como está hoje? Impossível. Hoje. No segundo turno. Ele indo para o segundo turno, mantendo como está, eu não apoio. Se ele mudar a postura dele, eu tenho cobrado aqui. Por isso que eu precisei... Eu falei para você, eu tenho que completar a minha frase. Vai. Por que eu te falei? Ele tem que assumir a p... uma liderança. Parar de ser desonesto intelectual com o povo. Simples assim. Caso contrário, nós já perdemos essa p... não tem meu apoio. Eu prefiro apoiar Caiado, Zema, Renan Santos, qualquer outro. Jogo jogado. Simples. Ué, eu não apoio mentira, velho. Não apoio mentira, nem mentiroso. Não apoio corrupto, nem ladrão. Eu não apoio. E esse é meu problema. Eu tô te perguntando de coerência. Eu te perguntei, o que aconteceu no episódio com teu pai? Por que o racha lá? Que você acabou de colocar também de uma maneira como onde você só validou a minha posição anterior, onde eu deixei muito claro, onde você tem que se compenetrar, Sextaro, de que hoje se tem a questão não é só de viabilidade eleitoral, de oportunismo eleitoral, se tem uma coisa que Jair Bolsonaro fez, e eu falei também daquele desabrochar espiritual, eu tenho uma série de medidas que eu mesmo denunciei e mesmo cobrei as incoerências entre o prometido e o entregue,
mostrei minha independência ali, porque, de novo, o verdadeiro cara incoerente ou o verdadeiro oportunista jamais arrisca perder plateia ou ir contra ali no momento onde tinha fila querendo ali, de alguma forma, ter benesses, cargos e, de alguma forma, poder participar daquele processo. Agora, então eu sempre escolhi o caminho mais difícil. Eu queria deixar isso aqui bem pontuado. Agora, a política não é uma matemática preto no branco. Você há de concordar também que essa identificação, esse quase senso de propósito transcendente no meio de tanto arbítrio, tanto esculacho, de tanto abandono dessa classe política lá de Brasília, que foi aquela eleição de 2018 que começou, ou pelo menos deu a única chance que nós tivemos até hoje, de poder começar a pensar em passar o Brasil a limpo. Se os Bolsonaro cometeram erros ao longo do caminho, cedendo a certas pressões, fica na tua posição, como eu já cobrei, você segue cobrando à vontade. Onde é que a gente chegou com tudo isso? Eu decidi ver. Onde é que a gente chegou com tudo isso? Olha a situação que a gente está hoje. Evidente, evidente. Ou seja, fica à vontade de você votar em outro candidato. 6 por meia dúzia. Eu sou de um partido que não é o partido do Flávio. Então esse é o ponto. Então é Zema. É Zema. Evidente. No primeiro turno, ele indo adiante com todas as qualidades que ele tem representando o Partido Novo, será o nosso candidato. Agora, a minha história de André Bourguignon Marinho é peculiar e diverge de todo mundo, porque eu tive relações pessoais que eu soube cultivar. Você falou do meu pai, se meu pai fosse embora aqui amanhã, ele deixou dois ensinamentos, que ele sempre falou aqui, ficou igual um zumbido no meu ouvido, porque aos poucos vai introjetando e vai virando a forma que você conduz as suas relações. Primeiro, ele falou sempre, filho, não tenha medo da morte, tenha medo da desonra. Então isso está muito claro para mim. Então eu tenho faro aguçado para pilantra, para aproveitador, para bajulador, para pessoas que só querem seguir pelo caminho mais fácil, quando eu sempre segui pelo caminho mais difícil. E as minhas ações e atitudes provam isso. E eu sou senhor também das minhas omissões, como eu estou aqui ouvindo friamente o que você está colocando. Mas eu também, se eu não defender a minha própria história e me ater aos fatos como eles se deram, ninguém vai. Ou seja, eu quero colocar aqui a outra mensagem que ele disse, né? Cultive as boas amizades. Ou seja, cultivar é também você ligar-se, fazer presente, estender a mão para quem está largado no pior momento, de você não tripudiar quando alguém está ali largado, achincalhado de você, realmente saber valorizar certas pessoas. Eu, quando tive na comunicação igual a você, eu tive nessa tua posição em muitos anos. Eu, apesar de ter cerrado fileira lá com várias pessoas dessa direita anti-Bolsonaro em determinado momento, não tinha ali um grupo de articulação, um grupo de WhatsApp, uma grande articulação coordenada. Foi uma alianças circunstanciais e boas relações foram criadas naquele momento, porque talvez houve uma agenda em comum e tal, mas nunca houve uma articulação nesse sentido. Agora, eu sei a maneira como eu mantive a minha coerência também, sempre sendo um cara à direita, um cara que viu o movimento da direita surgir desde o primórdio, que estava lá enquanto militante no início, depois botei o meu lado artístico para fora, mas o que aconteceu na linha do tempo? O que aconteceu no relacionamento com teu pai? Por que rachou? Qual aspecto exatamente? A briga. Eu vou te falar, se coloca no meu lugar. Eu era um aluno de Direito na PUC. Chegava de mochila nas costas, saindo de uma aula de Teoria Geral do Direito ou Títulos de Crédito. Eu ficava me coçando, mal conseguindo parar para olhar aquelas aulas, sabendo que, chegando em casa, eu estaria vendo a campanha presidencial mais improvável da história. Eu, um viciado, confesso, em política, e vendo o presidente da República mais improvável, basicamente ali, de carne e osso, nos bastidores da política, vendo e vivendo todos aqueles momentos, aqueles capítulos assim, totalmente incendiários e que testou o caráter, a resistência, a sanidade, muitas vezes, das pessoas. Eu fui o cara que fui o portador das más notícias no 6 de setembro para Michele Bolsonaro, por exemplo. Foi eu e meu pai que levamos ela até Juiz de Fora. Foi Juiz de Fora, lá no 6 de setembro, que eu entrei ali depois para falar com o presidente Bolsonaro, que estava com um aspecto assim cadavérico, olho fundo, cabelo todo desgrenhado na frente. E ali ele olhou para mim e falou: ô garoto, se tu continuar me imitando, eu vou começar a cobrar direitos autorais, tá ok? Dentre vários outros capítulos aí que fizeram com que eu tive uma experiência, Sextano, que poucas pessoas vão ter na vida, e pro bem e pro mal. Porque também a gente teve um rompimento onde eu me questionei também o que poderia ter acontecido. Então, da mesma forma que era uma relação
Você sabe por que eu acho que o Bolsonaro, daquele momento, que fique claro aqui, e era aquele Bolsonaro que eu lembro que falava em Valdemar da Costa Neto, eu não quero conversa com esse vagabundo aí, esse corrupto. Algumas vezes eu ouvi isso, porque o Bolsonaro queria o Magno Malta como vice dele, que era do PR, naquele momento, atual PL, e o próprio Magno Malta, né, acabou fazendo a decisão de ir à reeleição ali no Senado do Espírito Santo, acabou não... porque ele preferiu ir para a reeleição porque achou que ia ser vice-presidente do Bolsonaro e era arriscar demais. De vez em quando acabou pagando com essa... porque na verdade ele fez muita campanha e não fez campanha para ele. Pois é. A gente sabe disso. Magno Malta, ele se ferrou porque ele se dedicou à campanha. Agora, eu queria deixar muito claro aqui também que nós fomos aliados improváveis. Nós fomos aliados improváveis. Ou seja, teve muitos momentos onde eu me perguntei o que pode ter acontecido para desde a última vez que eu olhei para Jair Bolsonaro fisicamente, foi no dia 30 de outubro de 2018, Sim. na primeira reunião de composição ministerial, que eu vi, sentado na mesa, Gustavo Bebiano, Paulo Marinho, Julian Lemos, Coronel Braga, chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro naquele momento, Flávio Bolsonaro, Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni, fazendo o organograma do governo Bolsonaro, com o Bolsonaro ainda sendo ali atendido por um enfermeiro e ainda meio enfermo naquele momento. Última vez que eu vi ele, pessoalmente, para que a gente não mal tenha sido convidado ali para posse em 1º de janeiro. Se coloca no meu lugar. Eu, como alguém que sempre adorou política, acabou de viver essa experiência sui generis, absurda, assim, visceral. E da mesma forma que não teve nenhum motivo, que muitas vezes eu até parti para algum momento tentar entender o que meu pai poderia ter feito de errado, o que o Bebiano poderia ter feito de errado. E eu acho que realmente, cara, a gente... todo mundo que tem... eu acho que o poder muda as pessoas. Eu acho que, em algum momento, certas pessoas que o Bebiano tinha feito um trabalho para poder, de alguma forma, rifar, ou pelo menos distanciar dali do entorno imediato do presidente Bolsonaro, acabaram logo ali, durante a transição, voltando à tona. Eu não saberia nomear exatamente, mas esse foi o sentimento dele. E ali ele teve que virar a chave e cuidar do Brasil. E acho que é a maior prova de que a gente não tinha nenhuma agenda para além daquela ajuda bem relevante que foi dada, né? E não estou falando de grana, não. Estou falando da própria casa ter sido o palco, em grande parte, daquele momento. Ou seja, eu juro para você, da mesma forma onde eu me perguntei muito naquele momento, como nunca teve nenhum motivo muito claro para mim do porquê do distanciamento. E isso foi muito frustrante em determinado momento. Agora, era muito menos por mim e pelo meu pai. Foi mais ali pelo próprio Bebiano, que acabou, enfim, sendo escorraçado do governo com requinte de crueldade. Acabou ali por desgosto, ali tendo, enfim, seus dissabores ali, suas frustrações. Acabou entrando numa melancolia profunda e acabou, enfim, nos deixando ali um ano depois.